Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre funções. Hoje vamos falar sobre o gráfico delas e você vai poder acompanhar com seu livro didático das páginas 42 a 46. Então, vamos lá? Bom, primeiro vamos entender o que é o sistema cartesiano ortogonal de coordenadas. Na verdade, ele é uma junção, uma combinação de duas retas perpendiculares, uma na horizontal, que nós vamos chamar de eixo das abscissas, é a reta onde nós vamos visualizar todos os valores de x da nossa função, e outro que está na vertical, que nós vamos chamar de eixo das ordenadas. É a reta onde nós vamos observar os valores de y da nossa função. Percebam que se nós tivermos um plano aqui, e ao dividir esse plano na horizontal e depois na vertical, nós criamos 4 regiões que lembram quadrados. Não à toa, essas regiões são chamadas de quadrantes. Por convenção, essa região aqui, especificamente, nós chamaremos de primeiro quadrante. Ao lado dela, no sentido anti-horário, nós temos o segundo quadrante. E continuando aqui nesse mesmo sentido, terceiro e finalmente quarto quadrante. Dentro desse sistema cartesiano, nós marcaremos pontos que serão dados por par ordenado. Esses pares ordenados, eles definem para mim a localização desse ponto no meu sistema cartesiano. Por conta disso, esse par ordenado também pode ser chamado de coordenada, porque ele me dá a localização desse ponto no meu sistema. Então, vejamos aqui nesse sistema cartesiano, o ponto A tem coordenadas -3 e 5. Pessoal, ele não é chamado de par ordenado à toa. Par porque são dois números e ordenado porque existe obrigatoriamente a ordem de primeiro x e depois y. Então, -3 eu vou procurar no eixo da horizontal, o -3 está para a esquerda, negativo, e o 5 no eixo da vertical. Como ele é positivo, eu procuro ele para cima. E aí eu faço a junção dessas duas direções, a direção do -3 se encontrando com a direção do 5. E aí eu finalmente tenho na interseção dessas direções a marcação do meu ponto A. Eu tenho um segundo exemplo aqui, que é o ponto B, de coordenadas 4 e 3. Eu venho aqui no eixo x, procuro pelo número 4, depois eu venho aqui no eixo y, procuro pelo número 3. E a junção dessas direções vai marcar o meu ponto. Um terceiro ponto tem coordenadas 3 e 0. 3 é coordenada x, então eu saio do 0, vou até o 3 no eixo x. E o y desse meu ponto é 0. Isso quer dizer que depois de afastar 3 unidades no eixo x, eu nem subo e nem desço em relação à vertical. Meu y é 0. Daí, então, eu já marco esse meu ponto em cima do eixo x. O meu outro ponto tem coordenadas 2 e -3. Eu saio do 2 na direção do x e vou encontrar com -3 aqui. Direção do 2, encontrando com a direção do 3. Está aí marcado o meu ponto D. Aqui eu já tenho um ponto E marcado em cima do eixo Y. As coordenadas desse ponto, elas levam em consideração que o meu ponto está na direção do 0, né? Então, em relação a x, ele não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Ele ficou na direção do 0. Ele desceu depois até o -4. Esse -4 aqui é de y. Então, a coordenada desse ponto é 0 para x e -4 para y. E, finalmente, o ponto de coordenadas -5 e -5. -5 para x, -5 para y, está bem aqui esse pontinho. Então, vamos observar os pontos B, que está no primeiro quadrante. Qual é a característica da coordenada de B? Todos os valores de x e y são positivos. Essa é a grande característica do primeiro quadrante, tá? Qual é a característica de um ponto para ele estar no segundo quadrante? É só a gente olhar como exemplo aqui o ponto A. O x dele é negativo e o y é positivo. Qual é a característica de um ponto para ele estar no terceiro quadrante? Tanto o x
quanto o y dele tem que ser negativos, tá? Então, tá aqui a coordenada do meu ponto F, tudo negativo, terceiro quadrante. E agora, a característica de um ponto para ele estar no quarto quadrante é aqui a característica do D, né? O x positivo e o y negativo, tá? Então, quadrantes ímpares, ou tudo positivo ou tudo negativo. Quadrantes pares, um é negativo, o outro é positivo, então o contrário. Um é positivo e o outro negativo. Bom, pessoal, a gente não estuda o sistema cartesiano à toa. Nesse sistema cartesiano, a gente vai descrever o comportamento da nossa função. Então, a gente vai agora construir o gráfico de uma função. Como é que isso funciona? Bom, então vamos partir do nosso exemplo 1, cuja função é f de x igual a 2x menos 1. Isso aqui vocês vão encontrar lá no finalzinho da página 43. Como é que vocês vão fazer? Bom, para começar, vocês vão construir uma tabela, vocês vão desenhar uma tabela, onde na primeira coluna dessa tabela vocês vão colocar valores para x, e na segunda coluna dessa tabela vocês vão colocar a função de vocês, f de x igual a 2x menos 1. Como a gente já estudou, o x ele é a variável independente da nossa função. Portanto, nós vamos escolher valores para x. Escolham qualquer valor. No livro de vocês foram escolhidos menos 1, 0, 2 e 3. Como é que eu vou descobrir o y? Aí a gente vem para a nossa função. A função diz que nós devemos fazer 2x menos 1. Então, no lugar do x, eu coloco o valor do x sugerido. Então, na primeira linha fica f de menos 1. Por quê? Porque eu quero experimentar o meu x valendo menos 1. Então, onde eu tenho 2x menos 1, eu vou pôr 2 vezes menos 1, que é o meu x, né, que eu estou testando agora, e continua a função, menos 1. Aí eu vou resolver 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 com menos 1 dá menos 3. E aí, a gente vai montar isso num par ordenado. Então, inicialmente, eu tinha o x, que era menos 1, e depois eu tive um resultado que deu menos 3. Então, eu acabei descrevendo aqui o nosso primeiro par ordenado, que daqui a pouquinho vai virar ponto no nosso sistema cartesiano. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Vamos para o próximo x. O que acontece se x for zero? 2x menos 1, pensando que o x agora é zero, vai ficar assim. 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 é 0, né, pessoal? Então, sobra menos 1. Então, partindo do x igual a 0, o meu resultado está dando menos 1, portanto, y menos 1. E se o x for 2? Daí eu vou fazer 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 é 4, menos 1, 3. Então, partindo do 2, eu chego no resultado 3. O que acontece se eu partir do 3? Eu tenho 2 vezes 3, menos 1. 6 menos 1 dá 5. Uma vez que eu tenho vários pares ordenados, eu vou posicionar esses pares ordenados no meu sistema cartesiano, igualzinho como eu mostrei para vocês ainda há pouco. Percebam que esses pontos eles têm uma característica em comum. Se eu ligar esses pontos, eu visualizo, então, o gráfico da nossa função 2x menos 1. O que é importante vocês perceberem nesse gráfico, gente? Primeiro, ele tem um comportamento muito uniforme, do início até o final, né? Então, nesse caso, a gente chama essa função de função monótona. Mais do que isso, o que é importante perceber? Que quanto maior o meu x está ficando, maior está ficando também os valores do y, né? X começou com menos 1, depois foi para o 0, depois para o 2 e depois para o 3. O meu x, eu peguei valores cada vez maiores. E o meu y foi aumentando também. Quando o meu x aumenta e o meu y também aumenta, eu tenho aqui a característica de uma função crescente, tá? Então, a gente já entende que os meus gráficos, eles têm um aspecto muito fácil de perceber. Então, a minha reta aqui, no sentido de leitura, né, da esquerda para a direita, é muito fácil observar que essa minha função é uma função
crescente. E como ela é sempre crescente do início ao fim, eu digo que ela é monótona crescente. Vamos fazer de novo? Agora com o gráfico da função g de x igual a x ao quadrado menos 2. Percebam que a gente vai agora conhecer funções das mais variadas fórmulas. E o processo é sempre o mesmo. Na tabela, a gente começa dizendo alguns valores para x, e aí depois a gente vai calcular a partir da fórmula de g de x cada um dos nossos resultados, e depois a gente organiza tudo em pares ordenados. Então, no livro de vocês, esse exemplo está lá na página 44. Então, percebam lá que ele deu os valores para x. Menos 2, 0, 1, 2, 3 e 4. O que vai acontecer com y? Bom, para saber, nós vamos usar a fórmula que ele nos deu. X ao quadrado menos 2x. Então, eu vou pegar o meu x primeiro, vou fazer ele ao quadrado, e depois eu vou pegar o menos 2 e multiplicar com x novamente. Nesse primeiro caso, que o x é menos 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes menos 2 também é 4. Então, 4 mais 4, 8. Já temos o nosso primeiro resultado. Do segundo resultado aqui, 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 dá tudo 0. Então, eu tenho para ordenado 0 para x e 0 para y. E assim eu vou fazendo, pessoal, em cada x, sempre utilizando a mesma fórmula. E aí eu descrevo todos os meus pares ordenados. Depois, cada um desses pares ordenados devem ser anotados no meu sistema cartesiano. Então, está aqui todos os meus pontos marcadinhos no meu sistema cartesiano. Agora é só ligar esses pontos e a gente enxerga o nosso gráfico. O que nós podemos perceber nesse gráfico? Que comportamento? Bom, se nós lermos esse gráfico da esquerda para a direita, a gente percebe que esse primeiro momento, a minha função está decrescendo, né? Então, a gente tem um intervalo até esse pontinho aqui, a minha função está decrescendo. Quando chega nesse ponto, essa minha função ela para de decrescer, é o momento que ela fica instantaneamente constante, e aí, então, ela começa a crescer. Como a minha função, em uma única função, eu tenho esses dois comportamentos, ela não pode ser chamada de função monótona, tá? Ela é uma função não monótona, porque ela tem mais de um comportamento diferente. Bom, pessoal, vocês podem se deparar com alguns gráficos que são funções ou não. Como é que a gente testa uma função depois que o gráfico já está pronto, né? Então, se aparecer para vocês essa primeira situação aqui, é uma função, tá? Então, dê uma lida direitinho lá no livro de vocês, na página 45. Leiam direitinho a diferença gráfica, né? Basicamente, nós marcamos várias retas verticais. Se essa reta vertical intersectar o nosso gráfico em um ponto apenas, um ponto de cada vez, é função. Se as retas verticais tocarem na minha função em 2 pontos, não é função. Então, esse meu primeiro exemplo é função, segundo exemplo, não. Aqui eu tenho um gráfico de uma função, isso aqui é uma função de verdade. O que eu quero que vocês percebam nesse gráfico são algumas denominações que nós já estudamos, mas que vocês precisam entender como essas denominações estão posicionadas no sistema cartesiano. Vocês lembram que o domínio da função é o conjunto de saída das flechas. Aqui, o meu domínio é o eixo x, o eixo da vertical. Todos os valores utilizados na minha função, olha, minha função é essa curva aqui, tá? Então, essa minha curva, ela começa na direção do menos 3, e aqui começa o meu domínio a correr. Todo esse caminho aqui, todos esses números estão sendo utilizados na minha função. Portanto, são domínios da minha função. Então, nessa minha curva aqui, ela encerra bem aqui, na direção do 6. Então, do menos 3 até o 6, eu tenho o conjunto de todos os valores que são domínio da minha função. Agora, se a gente olha no eixo da vertical, percebam que a minha função
Em relação ao eixo Y, ela está começando aqui na direção do 3. Daí ela vem, decresce, depois decresce mais um pouquinho e ela para na direção do -4. Todo esse intervalo aqui, que contempla a minha função no eixo da vertical, nós vamos chamar de imagem da função, tá certo? Bom, por hoje é isso. Tentem fazer as atividades do livro didático das páginas 48 a 50. Qualquer dúvida, me procurem no fórum de dúvidas.